secretaria, que já aconteceu em outras épocas. Tá? Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção, a pessoa está falando de praça aqui, nós temos uma lei de 2012 que estabelece a questão do comitê gestor de praça. A sua prefeitura teria que promover 4 munícipes, pelo menos, da sociedade civil, pode se organizar e montar um comitê da praça. E tem verba para executar a obra dessa praça. Tá? Então não adianta ficar, eu quero cachorro, o outro quer asfalto, cimentado, o outro quer árvore, você não tem nada. Aí você nunca vai conseguir agradar. Agora, se você atender pelo comitê, fica fácil. E só para finalizar, nós vamos ter uma reunião do CADES, que é o Conselho do Meio Ambiente, no dia 23 agora. A gente está finalizando aquela indicação das mudas de árvore para ser plantado. E o Grêmio com Santeja está fazendo até aquela campanha que, se o município indicar um local para plantar árvore e acompanhar, a gente vai distribuir uma camiseta, pelo menos até 30 camisetas gratuitas do 100% de Jabaquara, nesse dia 23, lá no CADES de Jabaquara. Depois eu passo o link no grupo para vocês, tá? Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Pessoal, eu também quero avisar aqui que a Sibeli saiu, que a filha dela teve um acidente de moto, ela teve que sair do jeitinho, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para o senhor João BL. Bom, boa noite a todos. Eu acho que, para quem não me conhece, meu nome é Júnior. Sou mais conhecido como Júnior da Vila Clara. Tenho uma associação comunitária na Vila Clara. Sou suplente aqui nesse conselho aqui. Eu acho que 3 minutos é pouco a gente correr para falar tudo que a gente gostaria de falar. Hoje, não desmerecendo os conselheiros, eu quero que eles entendam, mas desmerecendo o modal do conselho hoje, ele não permite que o munícipe se aproxime. Isso é a minha opinião particular aqui, como eles deram a dela, ou como suplente eu vou dar a minha. Para mim tem que montar uma ética, porque quem tem que julgar essa ética são vocês que estão aqui. Às vezes as pessoas que votaram em mim não são atuantes. Eu acho que para mim, a primeira regra para sentar nessa mesa, minha opinião particular, não desmerecendo ninguém novamente, é o quê? É atender as pessoas que já são ativas dentro desse processo. Eu conheço Dona Terezinha, São João, André, Dona Lourdes, são pessoas que já vêm antes do que Paulão, que está aí, antes de eu entrar em alguma coisa, esse pessoal já estava na batalha. Eu acho que o primeiro modo que seria a gente ouvir essas pessoas. E são essas pessoas hoje as que estão trazendo situações e que não estão sendo ouvidas, né? Entendeu? Independentemente de poder votar ou de não poder votar. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, vocês são votados pelo povo, mas existe uma legislação, e essa legislação tem que ser cumprida e ela não está sendo. Isso a gente vai cobrar de uma outra forma. Entrando na questão que o Laranjeira me citou, o BS do Jardim Lourdes, vou voltar a dizer, o Marcelo Siqueira, que é representante do CPM Liderança, ele trouxe uma informação para todo mundo aqui ficar ciente, que essa verba não se perdia. Ele trouxe uma informação e isso foi gravado. Falou, gente, essa verba não perde. Na Capela do Socorro nós entramos com mandato de segurança, lá congelou a verba e a unidade deles vai sair. Foi o que eu briguei para que isso fosse feito aqui também. Aí é uma questão de opinião, o Conselho achou melhor não fazê-lo e repassar essa verba para atender as outras obras, onde o dinheiro estava na mão da saúde, nós tínhamos um terreno, e o terreno não foi negado até o momento, tá? Outra questão que eu vou colocar sobre essa subprefeitura que está aqui hoje. Quando eu falo subprefeitura, eu vou falar direto ao senhor subprefeito, ao senhor chefe de gabinete. Ainda bem que o Laranjeira hoje, ele foi bem claro nas questões do SEI, porque para quem vem aqui hoje, dá a entender o quê? O senhor subprefeito falou de Sabesp não é meu, eu não estou nem aí. Então, e aí, quem está aí? O povo que está aí? Quem é que vai correr atrás da Sabesp? Quem vai cobrar a Sabesp? Se o senhor todas as vezes que o senhor vê CT, a subprefeitura não responde. Agora, esse modelo que o Laranjeira fez, a gente tem um processo SEI e a gente vê que essas cobranças estão sendo feitas. Por isso que eu hoje opto a cobrar direto às empresas. Eu nem sabia que a Locate mudou, agora é uma consórcio de limpeza urbana. Eu já entrei em contato com a empresa para que a gente tenha um melhor andamento. Por quê? Porque o que dá para entender o que é da subprefeito, para mim, quem recebe dinheiro público tem a obrigação de cuidar aonde for dinheiro público estiver rolando, a obrigação dele é cuidar. Eu vou cobrar Sabesp,
eu vou cobrar CT, eu vou cobrar todas as empresas que forem possíveis serem cobradas dentro do âmbito do Jabaquara. Eu vou cobrar, eu estou no Jabaquara, eu vou cobrar. Outra pauta que pediram para tocar no assunto aqui foi a questão desses moradores de rua aqui na região. A região está tomada. Agora eu estava passando novamente ali no fundo da igreja Nossa Senhora das Graças, uma barraca lá no meio da calçada. E uma coisa, ainda bem que está gravando, mano, sabe por quê? É interessante. Eu desafio você que está desempregado montar uma barraca de cachorro quente e colocar aqui agora. A prefeitura vai te tirar. Por quê? Porque você tem que dar um pedaço do bolo deles. Tem que dar a fatia do bolo. Você tem que pagar para a prefeitura para você poder estar no espaço público ganhando dinheiro, se sustentando. Agora as pessoas podem acampar, dominar toda a região, todo o bairro e não tem e nós não estamos falando de quê? De expulsar essas pessoas. Nós estamos falando de um trabalho social, de acolher e de fazer um trabalho sério. Nós temos a praça lá, onde a pista de skate o pessoal faz churrasco, o pessoal toma conta, e eu vi um garotinho com skate outro dia sem poder utilizar, e foi gastado mais de 1 milhão do dinheiro público nessa praça. Então assim, só para finalizar, se a gente não lutar, nós como os munícipes, e a gente não nos unir, eu não sei o que fica no Jabaquara para o pessoal que está aí, viu? Se a gente que está ativo tem essa dificuldade. Só para finalizar, vocês acompanharam a reunião online? Vocês viram quanto que tem de dinheiro dos 10 milhões, o que ficou de verba remanescente? Alguém aqui acompanhou? E essa subprefeitura nega 2 propostas dentro da Vila Clara onde iria ajudar a comunidade. Negou 2 propostas de um dinheiro que não é do orçamento da subprefeitura. Ela negou por quê? Porque foi o Júnior que colocou. Falaram que foram até, olha uma das devolutivas, foram até o local e o portão estava com cadeado, um portão que nem cadeado tem. Então isso daqui é para provar o quanto essa subprefeitura, a gestão dizendo diretamente, por quê? Só mais um. Eu tenho até medo de elogiar o Sandro, eu fico com medo de elogiar, para depois ter algum tipo de retaliação, o ótimo profissional que ele é. Só que essa subprefeitura, por que eu falo que ela anda na contramão? Guaçatungas, 3ª vez que estão fazendo a mesma obra, nosso dinheiro lá. Fizeram córrego igual a subprefeitura. Por favor. Nosso dinheiro. Tempo acabou. Tá, só mais uma colocação, João. Não, eu não posso dar o tempo, vai passar o tempo. Não, o senhor fala que a Genaro de Carvalho não pode dar a palavra, já passou 3 minutos, Júnior. Concluir, por favor. Então, deixa eu só concluir da Genaro de Carvalho. Concluir, Júnior. Concluir. Deixa eu concluir da Genaro de Carvalho. Já passou os 3 minutos, desculpa, mas não tem. Vou chamar a palavra aqui o senhor Paulão, por favor. Ah, não deixa, não pode falar. Eu concordo contigo que 3 minutos é pouco. O tempo eu sei que não dá, mas eu tenho uma crítica a você hoje. Primeiro é o seguinte, eu estou vendo que tem uma conselheira que não se encontra aqui. O Júnior é o primeiro suplente, vocês falaram quando vocês quiserem aí. Entendeu? Eu acho que ele tem o direito de concluir o que eu tenho que falar assim. Tá? A questão que foi colocada no conselho de ética aí, eu vejo o seguinte, eu acho que vocês têm que analisar, se eu não gostar de você, eu trago uma representação, ele analisar se vai aceitar a representação ou não. A criação do conselho, acho que é uma obrigação de vocês, até para dar transparência para esse município aqui. É dessa forma que eu vejo. Uma coisa que, quando eu falei que eu gosto de falar para tentar contribuir, até foi sobre a fala da Luciana. Eu vou concluir, mas eu tenho que colocar a questão do Brennerberg. E quando eu falei de quem você defende aqui, não é que vocês não devem defender, não. Eu acho que vocês estão certos. Mas vocês têm que entender que a pessoa que você defende aqui representa quem está lá. Vocês vão precisar desse outro lá. Quem está naquela ponte está dando liderança para vocês. Não esqueçam disso. Quando eu falo que eu sou munícipe, é porque eu sou munícipe. Quando eu estive na gestão, fiquei 1 ano e meio na gestão do Roberto Bonilha aqui, tive uma boa relação, e eu sempre defendi a gestão, não defendi o vereador nenhum. Defendi a gestão que é do executivo, porque eu estava no executivo, acho que ele faz a mesma coisa. Então, direito, sobre a sua fala, Luciana, uma coisa que eu vejo, com todo o respeito, Roberto, nas obras que foi feita de canalização, com respeito a Botuvera, a Capoavinha, a Dossoroca ali, aquela parte que enche ali, eu acho que vocês têm que analisar a possibilidade de o orçamento do ano que vem, ou seja, não dá mais, esse próprio conselho, entre a Marapés e a Francisco Solimena ali, deu uma área ali para ter um piscinão. Porque senão vocês não resolveram com canalização nenhuma aquilo ali.
Isso é questão de engenharia hidráulica. Aqui o cidadão que é engenheiro, ele pode até colocar no nome de cabeça, né? Agora, o que eu acho é o seguinte: eu venho aqui para participar, para trazer as demandas e para tentar contribuir. Não é para ofender de forma alguma, mas de vez em quando nós temos que escrever turbulente. Porque, com todo respeito, nada contra a coordenadora. Contra ela como pessoa, como coordenadora, com todo respeito. Ela está rebaixando a qualidade desse conselho aqui. Desculpa, é meu primeiro. Obrigado, Paulo. Agora a senhora Maria Geralda. Oi, pessoal, boa noite, eu sou a Maria. Eita, que eu sou pequenininha. Eu sou moradora lá no Jardim Lourdes, né? 30 anos. Então eu não vou conseguir falar nos 3 minutos. Eu vou apoiar aqui o pessoal com o Conselho de Ética, tá? Isso é importante. Coisas acontecem, eu não vou falar aqui porque eu pensei também, tá? Então tem que ter Conselho de Ética, sim. Eu não vou falar sobre o assunto, que é melhor não... Isso é uma outra coisa. Mexeu comigo, eu estou fazendo terapia, estou com um psicólogo porque eu estou com começo de depressão. Só que o que aconteceu comigo mexeu muito comigo. Eu não vou desenrolar aqui. Do ano passado tinha uma mesa aqui e a gente sempre respeitou a mesa sempre respeitou a gente. Bonira, eu gosto muito dele, sabe disso. Então, assim, eu vou falar uma outra coisa aqui. Foi o... Estou nem conseguindo falar, gente. Acho que não vou falar. Porque mexeu muito comigo, foi uma pessoa da mesa. E eu vou deixar para lá isso aí. Ah, gente, desculpa. Obrigada. Eu trouxe alguns moradores aqui, eles podem falar sobre uma outra situação que a gente está resolvendo, tá? Uma situação dessa. Tá bom, vamos chamar agora Ailton. Boa noite. Primeiro, como munícipe e morador de Jabaquara, eu gostaria de fazer uma crítica aqui. Eu tenho notado, quando a gente tem as reuniões aqui, não se respeita a fala das pessoas, pega o microfone e fala quanto quer. Se tem 3 minutos, se não está satisfeito, pede para mudar esse tempo aqui com o pessoal da mesa. É simples assim. O direito que vocês têm de fala, os outros também têm. Eu vim aqui também para falar, também quero ser ouvido. É muito desagradável, é chato. A colega está vindo aqui para trazer uma informação, acho que ela ficou até assustada com a briga que teve logo no começo aqui. É uma total falta de respeito. Total falta de respeito. Eu quero que fique gravado isso aqui. Entendeu? A gente está numa subprefeitura. Entendeu? O respeito tem que ser em primeiro lugar, de ambas as partes. Se você quer ser respeitado, respeita os outros também. É isso que eu aprendi. A minha educação foi essa. Então, se eu estou respeitando, eu também quero respeito. Se você tem o direito de fala, eu também tenho. E a gente, como munícipe aqui, a gente não veio aqui para ficar escutando briga, para ficar discussão, se tem conselho de ética, se não vai ter, resolve isso daí e traz para a reunião e ponto e acabou. Agora fica essa briga, é feia, é desagradável. Sabe? Tem até criança aqui ficar escutando palavrão. Pô, tremenda falta de respeito. Eu não trago a minha filha para uma reunião dessa, cara. Sabe? Tem que ter respeito, responsabilidade. Tem criança aqui. Isso está sendo gravado. Entendeu? Eu nunca falei nada aqui, agora eu estou falando porque eu estou indignado com a postura de alguns colegas aqui. Entendeu? Um que pega o microfone e quer falar mais, o outro que fala menos, o outro que não deixa o outro falar. Isso tem que acabar. Entendeu? Eu estou indignado. Entendeu? Eu queria perguntar a questão do processo que o colega trouxe aqui. Eu não sabia que existia isso. Estou sabendo agora. Que eu trouxe uma demanda e depois eu criei a informação desse processo. Para mim poder saber e acompanhar pelo site, seja lá como for. Porque a demanda que eu trouxe foi em relação ao CET, mas também foi do recapeamento da Capitão Valdir Alves de Siqueira,
que não sei se foi colocado ou não, eu quero essa informação. Eu vim aqui para isso. Eu quero ser ouvido também. E para isso as pessoas têm que respeitar o tempo dos outros também. Tá? É muito desagradável isso. Desculpa meu desabafo. Só completando, nós fomos atrás da Casa Civil, o tempo é 3 minutos. Eles falaram que não é mais nem menos, é 3 minutos. Eu acho que todo mundo tinha que entender isso, né? Chato, porque eu acho que a sua proposta que você fez, acho que no dia que teve a definitiva, você não veio. Entendeu? Não, a devolutiva acho que era hoje. Não, da sua? Foi. Já teve? É hoje. Já passou. Passou já? Passou o processo. Já passou o processo? Acho que a primeira que eu falei, a CD, né? Eu falei na isso aqui, ó, lista. que coisa, Eu falei nessa primeira lista. isso aqui, ó, isso aqui, ó, sai compartilhar isso. Eu vou colocar aqui Tem o processo 600 que eu quero tudo. a palavra do colega que falou aqui agora. Está correto, eu acho que assim, não, mesmo que a minha colega de mesa falou que a Casa Civil é 3 minutos, mas também cabe nós discutir aqui também, que eu acho que 3 minutos é muito pouco para falar, entendeu? Outras coisas que pouco, 3 minutos é pouco mesmo. Então ele está correto nisso. E eu quero passar a palavra aqui também para a dona Terezinha. Você quer que eu fale depois de tudo que aconteceu aqui? Então, Terezinha, a senhora está aqui na... Olha, eu só quero uma Ô João, nessa lista eu era o 7º, já passou uns 10 aí. será o próximo, porque... Aqui, ó. Oi? Eu estou amarrada. Amarrado. Eu fiquei tão magoada com tudo que aconteceu aqui, com a falta de sensibilidade do Conselho, com as pessoas, com a falta de dizer assim, uma questão de ordem e não respeitar uma questão de ordem. Eu nunca fui em nenhum lugar, em todas as conferências, aqui em São Paulo, em Brasília, aonde tem uma questão de ordem e não é respeitada a questão de ordem. Eu fiquei muito magoada, eu fiquei sentida. Eu acho que nós estamos aqui, um para aprender com o outro. Eu não sei de nada, mas eu aprendo com vocês, como vocês também aprendem comigo. Gente, nós lutamos muito aqui pelo Jabaquara. Se vocês soubessem tudo que nós já fizemos dentro do Jabaquara, vocês iam dizer assim, dona Terezinha, quando você morrer, vai ter um nome de uma rua para você. Porque o céu está vindo do mar. Foram nós, a Lourdes está ali de testemunha, fomos nós, que íamos para o centro da cidade, já marcamos 3 minutos, né? Quando chegar, você fala, acabou, dona Terezinha, que eu quero. Nós íamos para o centro da cidade, gente. Corria lá, descia a São João para pegar o metrô ali embaixo. Por quê? Porque ela tinha que pegar o último metrô que vinha de Santana para o Jabaquara. Sabe? Anos e anos na luta. Anos e anos. Fui para Brasília para a gente conseguir o Hospital Santa Catarina. Saímos de passeata para conseguir creche. Hoje nós temos muitas creches conveniadas, mas nós não tínhamos nada. As mães não sabiam onde deixar as crianças. Lá na igreja, chegavam e deixavam as crianças no padre para ir trabalhar. Sabe? Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo que em qualquer lugar que eu for, eu sou respeitada. Eu não sou por esse conselho. Eu não sou respeitada por esse conselho. Porque eu sou só uma simples suplente. E aqui o suplente não pode falar, o suplente não pode dizer nada, não pode discutir, não pode dar palpite, não pode fazer nada. Então, para que vai ter suplente? Não é? Para que vai ter suplente? Se o suplente não pode falar, o suplente não pode dar palpite numa demanda para dentro do bairro,
Eu não ouvi falar isso. Suplente só não pode votar. Uma demanda que os titulares que votam. Mas o suplente pode falar e a demanda do suplente tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada como é dos titulares. Só que na hora de votar, é o titular que vota. O nosso tempo não era assim, né, dona Terezinha? Não. E a reunião não era na porta Agora de o senhor casa. João Mariano falou. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Laranjeira, eu gostaria de... Eu nem ia falar nesse assunto, mas eu gostaria de tocar no assunto dos 10 milhões que você falou. Os 10 milhões não iam ser perdidos. Essa semana inteira teve audiência pública, inclusive com o secretário de saúde, onde ele não foi homem para ir presencialmente, ele apresentou pela tela. Ele apresentou 6 meses o que ele fez pela tela do computador lá na Câmara, ele e a equipe dele, e depois abriu a fala para todo mundo. Eu fui lá com o documento na frente, eu fui com o documento na frente, eu falei, está aqui protocolado, homem. Nós estamos pedindo 3 terrenos para a Vila do Reencontro, para o Jardim Lourdes, do Campestre e a desapropriação do Vila Clara. Ele virou e falou, senhor João, o senhor está mentindo. Falei, não estou, está aqui o protocolo. Eu protocolei na prefeitura com o prefeito passou para o senhor passou para a coordenadoria passou para o doutor Mestre, eu vim aqui, protocolei aqui na subprefeitura para o Bonilha e protocolei para o Conselho Participativo. Ele falou, não, o senhor está faltando com a verdade, porque se tivesse mostrado um terreno para mim, a obra já tinha começado. Então, quem mente? Eu com documento protocolado em todas essas instâncias, então ele está falando que o Bonilha mentiu. Eu comprei terça-feira do Dr. Mércio, falei, a dona Terezinha estava na reunião, eu cobrei do Dr. Mércio também. E estou cobrando de todo mundo, então todo mundo é mentiroso, só ele que fala a verdade. Mas você não está falando que eu estou mentindo. Né? Não estou falando que você está mentindo, porque o que eu estou falando é porque vocês também foram na reunião com o secretário. Você foi com o Sidney Cruz, com a Andréia, com a dona Lourdes, numa reunião com ele. Não foi? Mostrar o outro terreno? Ué, ele falou que vocês não mostraram nada, porque se vocês tivessem mostrado, estava funcionando. Ué, então é ele que está falando que você está mentindo, que eu estou mentindo, que o Bonelli nunca mostrou nada, que o Mercy nunca mostrou nada, que a coordenadoria nunca mostrou nada. Então quem mente? Aí todo mundo riu, né? Porque eu estava com o documento e protocolei o documento agora na Câmara novamente. Falei, está aqui, ó, já protocolado para o senhor, mas agora eu quero o protocolo da Câmara. Por quê? É o PPA para vir, então agora novamente o dinheiro no ano que vem. E falei, não tenho vergonha de falar, gente, não tenho nada contra futebol, não tenho nada contra a praça, não tenho nada contra a escola de samba. Mas eu falei para ele, lá tinha 90 terrenos, 40 já estão ocupados, agora estão falando que só tem 60. Tem terreno para tudo isso, mas para saúde, para idoso, não tem. Gente, eu só gostaria de falar, eu sou nova, tá, no Conselho Participativo. Não entendo nada disso, o Júnior está até ciente, que eu sempre falei, preciso do apoio de vocês. Gente, a saúde nossa está um absurdo. E quando a gente fez uma reunião particular entre agentes dos conselhos participativos, estava o Ricardo Laranjeiras, o Bonilha,
e o doutor Mércio, ele falou que não precisava do dinheiro do Conselho Participativo. Ele disse com as próprias palavras dele. Ok, a gente do Conselho Participativo, resumindo que tudo, vamos colocar esse dinheiro em outro lugar para não perder mais um ano. Calma aí. Só o Bonilha veio para a gente e disse: quem tem que liberar o terreno para mim fazer alguma coisa é o Bonilha. Eles têm o dinheiro para fazer uma UPS do Jardim Lourdes, mas quem tem que liberar o terreno é o Bonilha. Eu vejo vários terrenos aqui na região do Jabaquara cheios de mato, cheio de rato, mendigo ultrapassando para o outro lado, usando droga. Gente, então é um absurdo. Tem terrenos sendo doados para as pessoas para não ser feito nada praticamente. A gente precisa dar saúde. Só que isso tem que ser resolvido dentro da saúde. E precisamos sim cobrar a subprefeitura. É isso que eu entendo. Não sei se eu estou errada, tá? Então a gente tem que ir atrás do terreno. Aí a gente já fala, o Bonilha, esse não é que é da SP Obras, esse não é porque é não sei. Então, a gente não tem terreno aqui para a saúde. Então isso tem que ser colocado, acho que na reunião da saúde que a gente faz lá na Grumichamas. Então tem que ser cobrado, gente. Que a nossa saúde, eu sou conselheira do Fosso do Geraldo, tá uma negação, lá é lotado de gente. A gente tem uma ótima diretora lá dentro, só que fica difícil. E esse dinheiro do Conselho Participativo foi dito que não precisaria. Então eu acho que aqui na nossa reunião chega de falar dessa UBS. Vocês têm que cobrar agora o Bonilha, vocês munícipes. Cobrar o terreno dele. Porque ele que tem que saber onde está o terreno para a gente fazer uma UBS. Ele explica isso para vocês, não é a gente do Conselho Participativo. Vocês me desculpem, é isso que eu entendo, tá, gente? Então, a Casa Civil e o Ministério Público estavam presentes nessa audiência pública. E está em CPObra, está preso na CPObra. Mas eu acredito que agora vai sair esses terrenos, porque agora a CPObra vai entrar. E você tem razão quando o Dr. Mestre falou isso. Mas o Dr. Mestre falou por quê? Porque eu volto a dizer, o secretário não quer fazer nada dentro do Jabaquara. A gente foi noutra audiência pública, ele chamou, veio 12 carro forte para poder não deixar a gente entrar na audiência pública. Ele não deixou, proibiu todo mundo. Para você ver o secretário deixa eu me defender aqui, tá, Ana? Deixa eu me defender. Jogar a culpa no Bonilha é muito fácil. De certa forma, o Bonilha responde mesmo pela prefeitura do território. Porém, entretanto, todavia, todos os imóveis que são de propriedade da prefeitura, eles têm uma destinação. Esses terrenos que têm, a grande maioria no Jabaquara, eles foram desapropriados para uma finalidade, ou área parque, ou construção de HIS. Não existe desses terrenos que não tenham sido que tenham sido desapropriados, na verdade, sem finalidade. Então, eu até falei para o Mércio, até teve um senhor que já veio diversas vezes aqui e falou: olha, todos os terrenos, eles têm uma finalidade. Tem o lá da Brasilina Fonseca, que é um terreno grande lá que o pessoal da Vila Canaã vem aqui pedir. Tem aquele terreno que a gente teve a ideia da construção da UBS do Jardim Lourdes, que já existe um HIS ali, ia ser feito o aproveitamento só de um pedaço. Então não sou eu, Bonilha, que vai achar e muito menos destinar qualquer um desses terrenos para a construção de qualquer coisa, seja UBS, seja escola, seja qualquer coisa. Todos os terrenos que foram desapropriados, a Justiça só desapropria um imóvel em detrimento da prefeitura com uma finalidade. A prefeitura chega lá e fala: olha,
eu preciso deste imóvel para a construção de uma UBS, eu preciso deste imóvel para a construção de uma habitação de interesse social, eu preciso desse imóvel para passar uma linha de ônibus. Então, a justiça só concede a propriedade por desapropriação de um imóvel para a prefeitura com uma finalidade. Todos os terrenos vazios, com mato, com nóia ou com qualquer outra coisa, já foram desapropriados com uma finalidade. Para que ele seja aproveitado para outra finalidade, precisa-se aí uma destinação por meio de lei e com autorização judicial. Então, não sou eu que vou decidir isso, pelo contrário, eu só apanho por esses terrenos, né? Só tenho problema, né, Sandro? Zeladoria, invasão e tal. Mas eu não sou a pessoa que vai definir, Mércio, coloca aqui a UBS, Mércio, coloca lá a UBS, tá? Então que fique bem claro isso, não é o Bonilha que vai pegar um desses 60 terrenos aí que o senhor João falou que tem e dizer, olha, usa esse daqui para a construção da UBS, do hospital, seja lá qual for, tá? Então fique bem claro isso daí. Aquele do Jardim Lourdes, a gente ia fazer uma adaptação na HIS que já existe lá. Já existe uma HIS lá. Aquele cantinho vai ser construído uma quadra. Então nós levamos a ideia lá, né, dona Lourdes? Olha, vamos levar a ideia de transformar este cantinho, que não vai ser de apartamento, vai ser de área de lazer, para a instalação da UBS. A Secretaria da Saúde, a princípio, gostou, o Mércio veio, o supervisor veio, mostraram, só que o departamento técnico da Secretaria da Saúde disse, aqui não existe viabilidade técnica para a instalação da UBS. Então, o departamento técnico da Secretaria de Saúde não concordou com a instalação da segunda unidade da UBS Jardim Lourdes lá. Tá? Nós levamos a ideia muito antes do Conselho, tá? O Conselho nem sonhava ainda, eu levei a ideia, a dona Lourdes, o síndico lá do prédio, o Nildo, levamos, trouxemos, a saúde gostou, antes até do Conselho destinar a verba para lá, a gente ia trazer a ideia de instalação da UBS lá. Quem não aceitou foi o departamento técnico, a engenharia da Secretaria de Saúde. Tá? Mas essa ideia de instalação do conselho lá existe antes do conselho, da UBS lá existe antes da verba do conselho participativo. E quem define se vai ser feita a instalação em qualquer uma das áreas da prefeitura não sou eu, tá, Ana? Por favor, eu não levo essa culpa. Eu sugeri para o Mércio duas possibilidades. Mércio, leva para a saúde a desapropriação de alguma área na vila do Jardim Lourdes, seja ela qual for, residencial, comercial, leva isso, e lá na Vila Canaã também, né? Manda, estuda ali alguma área, seja uma residência, um comércio, uma indústria, sei lá o que, e indica para desapropriação, e entra com uma ação de desapropriação, porque nem no Jardim Lourdes e nem na Vila Canaã existem terrenos que estão disponíveis lá. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Não sei, eu só respondo, Júnior. Quem concede a palavra é o conselho e não eu. Então, eu queria me colocar também aqui sobre a operação urbana espraiada. Você sabe muito bem que eu faço parte da operação desde 2009. Os terrenos da operação urbana hoje está na mão da Coab, né? Ela é SPObra, né? É SPObra e Coab. Então, assim, esses terrenos, eu tomo conta do terreno da operação urbana, porque nós mesmos, quando tinha um fórum de liderança, colocamos no fórum junto com o CIAB, naquela época, 2008, 2009, 2010,
que os terrenos teriam passado para algumas entidades tomar conta para não ser invadida. Esse terreno, a gente toma conta que tem uma entidade de documentação registrada e tudo. Esse terreno, quando a prefeitura for decidir construir moradia, nós estamos obrigados a entregar esse terreno para a prefeitura. Nós estamos lá, não estamos tendo o terreno é nosso. Não, nós estamos tomando conta para que não há invasão, que alguém invade com criança, você que para tirar é muito difícil. Então, quando eles pagavam para uma empresa tomar conta dos terrenos, seria muito gasto na operação urbana. E nós não queríamos ceder o dinheiro de moradia para pagar a empresa para tomar conta do terreno. Foi isso que decidiram para que as entidades tomassem conta do terreno. Então, assim, esse que é o problema do terreno da operação urbana, é esperada. Tá? Isso que eu falo para vocês que está crescendo. Para construir a OBS, só tem uma pessoa que consegue construir esse terreno. É o prefeito Ricardo Nunes. Se ele decidir sentar com o COAB e a SPOBRA, eles conseguem o terreno. A audiência que nós temos que marcar é o prefeito. Porque você viu onde foi construído. Então, seu João, onde foi construído aqui essa moradia aqui por. A Vila do Encontro? Quem decidiu construir a Vila do Encontro? Prefeito. Quem vai falar contra ele? Ninguém. Mas nós protocolamos com ele. Tudo bem, mas aí você tem que marcar. Protocolar, seu João. Eu já falei uma coisa. E marcamos entrevista também. Com todo respeito, eu fico tão absurdo com as coisas que acontecem. É tão fácil de resolver. Quando vocês colocam um protocolo, quando vocês colocam uma coisa que não existe um ser, os caras vão colocar na gaveta, gente. Pede uma reunião com o prefeito, senta todo mundo, monta a comissão, pede uma reunião com o prefeito e exige isso dele. Se nós chegar aqui debatendo e lá com o Messi vai falar, mas ele vai colocar tudo na gaveta, não vai fazer nada. E nós estamos precisando da saúde. Monta uma comissão pesada, pede uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes para discutir esse terreno aí. Eles têm para assim, ó, esse terreno aqui vai construir moradia. Eu duvido que não constrói a saúde ali. Constrói. Então, assim, o que eu tinha que falar, eu falei sobre o terreno da operação urbana. Aqui eu vou passar a palavra agora para a Fernanda. Boa noite a todos. Bom, primeiro sobre a comissão de ética, é muito triste, né? Porque, assim, eu não esperava que a votação seria contrária à coordenadora. Porém, quando eu ouvi a fala da Ana, era a fala que eu esperava de cada conselheiro. Porque ela falou, olha, eu não concordo com a conduta da coordenadora, porém não quero que ela saia, tem os motivos, enfim, mas ela é a favor da comissão de ética para os próximos casos. Então é esse tipo de conduta que a gente estava esperando de cada conselheiro aqui, porque vão vir outros casos, isso é fato. Então assim, já aconteceu com o munícipe, não foi só com nós suplentes. Então é muito triste a gente saber que não vai ter uma comissão de ética. E a questão do suplente é, nós temos direito à voz e não a voto. E qual a diferença aqui nesse conselho do munícipe para o suplente? Nenhuma. Porque se o suplente tem direito a 3 minutos e o munícipe a 3 minutos, nós somos equiparados a munícipes. Então assim, para que a gente está aqui? Quando a gente chega, está faltando um conselheiro aqui. O Júnior não pode subir. Ou quem quer que seja o próximo suplente. Então não estão seguindo as regras. Então é muito triste isso. A gente vê aqui conselheiro que não quer. Quando eu penso assim, se você é contra o conselho de ética, alguma coisa está errada. Qual o problema que você tem? Entendeu? Então eu acho que isso é muito triste. A gente vai fazer igual o Mauro deu a sugestão, a gente vai tentar ver o que pode ser feito, porque virão outros casos, como a gente já está vendo, até de munícipe, não é só suplente. E é isso. Eu queria agradecer a fala da Ana, porque eu acho que é isso. Ela tem os motivos dela para não votar contra a coordenadora, mas também falou que é verdade, a gente precisa de uma comissão de ética. E quando a gente vai em outra subprefeitura e vê o que está
sendo feito de bom, a gente pode trazer aqui como suplente, como sugestão. Porque se está dando certo em outros lugares, por que aqui não pode dar certo? Então, eu acho que tem que reaver essa questão do suplente, porque a gente tem o direito à voz e isso não está sendo feito, não está sendo respeitado. Sabe? Então tá, qual a diferença? Eu queria saber, porque se a gente tem direito a 3 minutos tanto quanto o munícipe, não há diferença nenhuma ser suplente. Então eu acho que talvez entrar em consenso, os coordenadores, fazer uma votação e ver os próprios conselheiros titulares, qual será a diferença do suplente, se a gente vai ter direito a mais tempo de voz, o que vai ser feito. Mas alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Fernanda, a gente pode, aqui esse conselho pode marcar uma reunião extraordinária e discutir. Tá? Eu acho que cabe a discussão sobre esse conselho. Só que assim, esse conselho, nós aqui respeitamos todos os munícipes e como suplente, pelo meu conhecimento, eu suplente, ele foi uma pessoa que foi eleita e não foi eleita. Ele teve uma quantidade de votos e ele não entrou, ele foi um suplente. Se o vereador hoje, quando eleito, o suplente não vai estar lá. Ele é um munícipe, ele vai falar como um munícipe. É a mesma coisa, o direito de 3 minutos que é o suplente tem o munícipe, ele é um munícipe. O regimento não é o regimento desse conselho vai ser votado, a gente vai discutir isso com o regimento. O que o regimento decidir é o que vai ser escrito no regimento, gente. Então é isso que vai acontecer. Ô, Fernando, e a voto, a portaria 02 teve uma alteração, que na ausência de um titular, o suplente ele não tem direito só a voz como a voto. Só que assim, não adianta cobrar. Vamos buscar informação. Vou passar aqui a palavra agora aqui o Solange. Sempre existiu. Sabe qual é o problema? Essa brincadeira. A gente tem que fazer Boa noite. Em primeiro lugar, hoje é a segunda vez que eu estou vindo, representando o meu bairro, Jardim Lourdes. Estou decepcionada com essa mesa. Eu acho uma falta de educação, de ética, porque vocês não são melhores do que ninguém aqui. Vocês apenas representam pessoas e os bairros. Eu vejo pouco caso de vocês. Eu não estou vendo a ata, eu tenho problema de ser colocado aqui. Cadê a ata para ser escrito, para poder levar o problema a ser discutido e na próxima reunião trazer o problema aqui? Então, quer dizer, é palhaçada aqui? Eu faço a palavra do meu colega ali. Aqui não tem palhaçada não, senhora. Só respeita o conselho, esse conselho de ética, não existe uma ata. Todo respeito, respeita o conselho. Respeita o conselho, não existe aqui, ó. Eu quero colocar 3 minutos. Eu quero colocar 3 pontos aqui. Primeiro ponto. O reencontro ali, eu preciso saber da subprefeitura qual é o direito que eles têm de sair lá de dentro e fumar maconha ali no parquinho. Pode colocar na ata, por gentileza. Porque eles têm parquinho, eles têm quadra, eles têm tudo. Por que vão perturbar a quadra e o parquinho dos moradores do Jardim Lourdes? Eu acho que isso daí não está correto. Segundo, eu gostaria de saber, tinha um carro velho parado lá 6 meses na frente da minha casa, foi feito várias reclamações aqui na subprefeitura e não foi tirado o carro de lá, não foi tirado. E aí, como é que fica? Aí, falta de educação, estaciona o carro do outro lado, aí agora cismaram que com um bendito ônibus na minha rua, aí o ônibus vem e fica bi, quer dizer, você fica caçando quem é o dono do carro? Pelo amor de Deus, né? E gostaria de saber se é a subprefeitura que coloca o ponto de ônibus nas ruas. É a subprefeitura ou não?
posso ir para que possa ser mudado o ponto da rua Débora Pascoal? Aonde que eu posso ir? Essa pergunta ao conselho. Aonde que eu vou? A senhora preenche essa demanda aqui, ó. Aí a gente manda solicita. Do ponto? Porque a senhora quer, de tudo que a senhora quer, está querendo. Do carro, A senhora não solicitou a ata? A senhora não solicitou o documento para registrar suas demandas? Sim. Esse é o documento. Tá. E as respostas serão trazidas no próximo reunião que a senhora vir já tem respostas. E aqui eu posso colocar o reencontro. Todas as suas solicitações. O reencontro. Vão tomar providência. Espero, né? Obrigada. Próximo é o senhor André. Terminando a palavra do senhor André, encerrada a reunião. Os senhores consideram que ele falasse, tá bom? Boa noite a todos, né? Então, com relação à unidade de Jardim Lourdes, era uma das coisas que eu ia falar, até que a Ruma Devolutiva hoje foram já praticamente contemporâneos da minha fala, em bom termo, mas é como que, assim, Jardim Lourdes dá para mim, pelo comentário, pelo que se fala, e o que já tem praticamente em ação, tem praticamente mais de 2.000 pessoas para chegar no Jardim Lourdes. E a unidade de Jardim Lourdes está muito à deriva, que seria de extrema importância que convidasse o secretário de saúde e o prefeito mesmo para visitar a unidade de Jardim Lourdes, para ver como se encontra, se há possibilidade de atender tantas pessoas na situação que se encontra a unidade de hoje. Por outro termo, como os terrenos sempre estão terríveis, sem sonegação em algum aspecto, gostaria muito, apesar da fala do Dr. Roberto, né, mas gostaria muito de saber qual terreno que há possibilidade de nós indicar e que possa receber essa unidade de Jardim Lourdes, porque aqui a deriva está insuportável para atender tantas pessoas, como já tem muitas pessoas para chegá-los. Como realmente foi indicado o da área 44, foi sonegado de acordo com a fala do 96 e também o dinheiro foi destinado, depois terminou em pizza. Ao lado da Vila do Reencontro, que é na rua José Bonifácio, com a engenheira Armando Orlando Pereira, está se indo pelo mesmo espaço, e tem outro terreno que corresponde a cada unidade suficiente. Então gostaria que, se fosse de extrema importância, com força do Dr. Roberto, por ser subprefeito, e de alguém mais podia juntar, fazer uma força, para que houvesse a cedência de um terreno para essa unidade, porque não só se vive de moradia sem saúde. A saúde, em termos a paz de Deus, é algo fundamental e primeiro passo, porque sem saúde ninguém vive. Moradia também não vive, mas os dois andam juntos, conectados. Saúde e moradia e saúde. E da situação que se encontra, não dá para se passar, não dá para sobreviver da situação que está precária em todos os aspectos, praticamente caindo os pedaços a unidade de Jardim Lourdes, que não tem espaço para nada, principalmente de pessoas idosas que já foi machucada, caiu, hoje está com a sequela, que nem consegue mais andar, idosa, de subir a escada e está machucada, tem mais ou menos morte em 1 a 2 anos que a senhora aconteceu esse fato, e eu não estou jogando conversa fora, eu estou bravo de eu trazer a pessoa, o filho da pessoa aqui, para demonstrar como que aconteceu e está acontecendo com a unidade de Jardim Lourdes. E ela tem boa força de vontade da equipe que trabalha, mas não pode fazer do estômago ao coração. Infelizmente, a saúde está deixando a deriva, como de outras áreas, que Canaã e assim por diante. Gostaria muito que fosse revisto essa situação e convidar o prefeito para ver a calamidade que nosso UBS deixa, infelizmente. A reunião está encerrada, a próxima é 18 de novembro.